Olá pessoal, você que está aí, eu aqui, convidando vocês para assistirem uma aula sobre a agricultura brasileira. Então, vamos estudar um pouquinho. Nessa aula sobre a agricultura brasileira, nós vamos abordar 4 tópicos: a concentração fundiária, as relações de trabalho no campo, o avanço da fronteira agrícola no Brasil e os principais produtos agrícolas brasileiros. Então, nós começamos a chamar a atenção de vocês para um problema que é muito comum aqui no nosso país, que diz respeito justamente ao nosso passado colonial. Terra aqui no Brasil sempre teve, sempre será um instrumento de dominação. A Lei de Terras, datada de 1850, estabelecia a compra como a única forma de acesso à terra. Fortes incentivos por parte do governo fizeram com que a nossa agricultura tivesse sempre uma característica, de agroexportação. E a expropriação de terras, quando os pequenos agricultores que não tinham condições de honrar com seus compromissos junto aos bancos, perdiam suas terras. Ainda bem que nos tempos atuais, dado o aumento dos movimentos sociais no campo, essa expropriação ela está cada vez mais comprometida. Não é de interesse por parte do governo brasileiro fazer com que o pequeno agricultor perca suas terras. Se isso acontecer, isso só vai aumentar ainda mais os movimentos sociais no campo. Bom, e sobre a estrutura fundiária brasileira? Bom, nós sabemos que, desde o passado colonial, o Brasil ele foi inicialmente dividido em lotes de terra durante o sistema de capitanias hereditárias, né? E essas terras eram doadas pela coroa portuguesa para donatários nomeados pela coroa portuguesa. Nós sabemos que o sistema de capitanias hereditárias não foi à frente. E mesmo depois da chegada do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, ele implanta aqui no Brasil o sistema de governos gerais. Da mesma forma, não deu certo. Então essas famílias tradicionais, que fazem parte das chamadas oligarquias agrárias, elas dominam, essas terras férteis que existem, que são de longas datas, perpetuadas de geração em geração a essas famílias dominantes. Nesse slide a gente pode perceber claramente duas situações. O gráfico da direita, que se refere ao número de estabelecimentos rurais existentes aqui no Brasil, nós vamos ver que 53,05% das propriedades rurais no Brasil correspondem a propriedades pequenas, com menos de 10 hectares. Se somarmos as grandes propriedades, que são as de 100 a 1.000 hectares, as de 1.000 a 10.000 hectares, as que possuem mais de 10.000 hectares, se somarmos as três, nós teremos um percentual de 10,42% do número de estabelecimentos rurais existentes no Brasil. No gráfico da esquerda, vocês vão perceber que a área ocupada por esses estabelecimentos rurais são desproporcionais. A maioria das propriedades rurais são pequenas propriedades, elas ocupam apenas 3,1% das terras agriculturáveis no Brasil. Já as áreas que são as propriedades que têm mais de 10.000 hectares, que corresponde a apenas 0,4% desses imóveis rurais, elas ocupam sozinha 15,78% do território. Aliás, se nós somarmos as propriedades, a ocupação das áreas dessas propriedades grandes, nós teremos mais de 70% das terras férteis no Brasil
ocupadas apenas por 10,42% dessas propriedades rurais, né, das grandes propriedades. Então isso acaba gerando aqui no Brasil o que nós chamamos de concentração fundiária. Muita terra na mão de poucos e muitos sem terra. A questão da concentração fundiária é o principal assunto que motiva os chamados movimentos sociais no campo. E entre esses movimentos sociais, nós chamamos a atenção para o sem terra, né? O movimento dos trabalhadores sem terra, que surgem aqui no Brasil nos anos 80, né? Que coloca como a sua principal bandeira a busca pela reforma agrária, que seria a desapropriação dessas terras das mãos de pessoas que têm as terras e não produzem absolutamente nada, para que ela possa ser doada ou dividida entre agricultores que querem produzir alguma coisa. Ora, meus amigos, nós sabemos que dar terra somente não resolve o problema, não é verdade? Porque a maioria desses movimentos sociais, ao receberem as terras, tem um impasse terrível, que é a dificuldade ao acesso ao crédito para que possam tocar suas vidas ou produzir algo. No mapa que vocês estão vendo, o mapa do Brasil, nós temos aí com um módulo de representação, né, círculos, as áreas que nós temos mais conflitos pela posse de terra no Brasil. Então a gente vai ver aí no estado do Pará, no estado do Tocantins, uma grande confusão, né? Roraima também, né? Chegando aí também na Bahia, no sul da Bahia, áreas que são tradicionalmente lembradas por sendo áreas com constantes conflitos entre pequenos agricultores e grandes agricultores, né? O avanço da lavoura comercial, principalmente a soja aqui no Brasil. Então, aí a gente vai entrar agora num aspecto na aula, né, sobre as relações de trabalho no campo. Veja bem, existem estruturas de relações de trabalho no campo. Por exemplo, o trabalho assalariado é aquele que existe onde os direitos trabalhistas são mantidos mediante a assinatura de contratos de trabalho na carteira, né? Então, todos os direitos são garantidos a esses trabalhadores. São cada vez raros, cada vez menos existentes em relação ao que a gente chama de trabalho assalariado. É muito comum nas grandes empresas agrícolas que necessitam de uma mão de obra qualificada. Então, a necessidade dessa mão de obra qualificada até mesmo faz com que esses grandes agricultores, grandes empresários, contratem a mão de obra técnica. O arrendamento já é outro tipo de relação de trabalho no campo, que consiste quando é feito um tipo de contrato pelo qual uma das partes concede à outra a terra mediante a retribuição em dinheiro, certo? O arrendamento, existe o aluguel da terra, né? O posseiro é o nome que nós damos àquelas pessoas que detêm de fato, né, a posse de uma determinada área de terra, mas não é dono de direito por não possuir um documento, um registro, né, que lhe garante esse direito. Já o sistema de colonato, que também é muito comum aqui no Brasil, corresponde a uma forma de organização econômica e social rural, onde o trabalhador arrenda uma porção de terra sobre a condição de pagamento nesse aluguel dessa terra, né, sobre ao proprietário, né, sobre a produção dessa área. Grileiros. Os grileiros é uma expressão usada para se referir àquelas pessoas que dão golpe falsificando documentos, né, de forma ilegal, tentando legitimar esses documentos, né, envelhecendo ele com gavetas, né, onde eles botam esses documentos com grilos e dá aquele amarelamento nas folhas de papel que, para muitos, acaba sendo uma evidência de legitimidade desse documento. E aí temos também a escravidão por dívida, porque, pasmem vocês, ainda temos no Brasil escravidão por dívida. Pessoas que são atraídas por falsas propostas de trabalho e têm a sua liberdade condicionada ao pagamento de dívidas contraídas, né, como funcionários, como trabalhadores nessas propriedades.
Bom, o que é que seriam então as fronteiras agrícolas? As fronteiras agrícolas são áreas de grande desenvolvimento de produção agrícola, agropecuária no Brasil, né? E nós percebemos que ao longo do tempo, essas áreas que se limitavam à região sudeste e sul do Brasil começaram a se espalhar por outras áreas, né? A região centro-oeste, por exemplo, a região do oeste da Bahia, vem se desenvolvendo bastante, né, como novas fronteiras agrícolas, sobretudo na produção de soja. A região do Vale do São Francisco já é uma outra fronteira agrícola, onde se desenvolve uma agricultura de altíssima tecnologia na produção de fruticultura irrigada. E agora, mais recentemente, na produção de agroindústria, na produção de vinícolas na região do Vale do São Francisco. Em relação às nossas produções, né, as principais produções que nós temos aqui no Brasil, a região sudeste se destaca na produção de laranja, né, que é o estado que mais produz laranja no Brasil, é o estado de São Paulo, né? A região do Triângulo Mineiro, que se destaca na produção também de laranja, mas também da pecuária semi-extensiva de corte. No sul e zona da Mata Mineira, o café. No norte fluminense, a produção de cana-de-açúcar para a produção de álcool, etanol. No sul de Minas e no Vale do Paraíba, a pecuária intensiva de leite. E nos entornos dos grandes centros urbanos, a gente encontra os grandes cinturões hortifruti-granjeiros. Aí vocês estão vendo imagens do desenvolvimento da agropecuária na região sudeste do Brasil. Na região centro-oeste, tradicionalmente, a pecuária sempre foi uma atividade, desde o período colonial, estimulada nessa região. Porém, de uns tempos para cá, 20, 25 anos para cá, o avanço da lavoura de soja tem estimulado muito a ocupação nessas áreas, né? A lavoura de soja, onde nós temos o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul como os maiores produtores. A gente também não pode esquecer de destacar que a região centro-oeste teve um grande upgrade, né, no seu desenvolvimento na década de 60, quando Juscelino Kubitschek, né, constrói a Brasília para ser a capital do Brasil. Então aí nós estamos vendo, né, fotografias, imagens das lavouras de soja na região centro-oeste. E a gente sabe que a evolução da plantio de soja no Brasil se expandiu para outras áreas, né? Ela tradicionalmente era somente plantada no sul do Brasil, mas começou a se espalhar. A soja que é plantada hoje enormemente no território brasileiro não é uma soja orgânica, é uma soja geneticamente modificada, né? Geneticamente modificada. Mas fez com que o Brasil se tornasse o maior produtor de soja nos últimos 3 anos, né? E o Brasil aumenta ainda progressivamente o plantio dessa agricultura que visa justamente exportar os nossos melhores produtos. Já na região Nordeste, a gente encontra na zona da mata a produção ainda de cana-de-açúcar, de forma ainda tradicional, né? A produção de tabaco e de cacau. Tabaco aqui também na região do Recôncavo Baiano e cacau muito comum ali, o ressurgimento da lavoura de cacau no sul da Bahia. O agreste a gente vai encontrar a policultura, né? Várias famílias produzem alimentos e criam também animais de pequeno porte, né, para abastecimento dos grandes centros urbanos do litoral. No sertão nós temos a pecuária extensiva, com a produção agora de algodão na região do oeste da Bahia, a fruticultura irrigada, como nós já falamos, na região do Vale do São Francisco. E na região do meio norte, lá no extremo ali, próximo ao Maranhão, a pecuária extensiva e a produção de arroz, a rizicultura, né? Além do extrativismo, né, da carnaúba e do babaçu. Aí nós estamos vendo fotografias de plantio de fumo na região de Cruz das Almas, na região da zona da Mata Cacaueira, no sul da Bahia, né? Essa região ela sofreu muito com o avanço de um fungo, né? A vassoura de bruxa, mas agora está em franco processo de ressurgimento. Aí nós estamos vendo fotografias onde o cacau é secado. Então, pessoal, aí na região sul, nós vamos encontrar aí, né, com destaque ao Paraná, a produção de trigo, milho e soja.
No oeste de Santa Catarina, a gente vê a criação de aves, né, e a suinocultura, com destaque para a produção de matéria-prima para a produção de embutidos. No Vale do Itajaí, desenvolvimento da risicultura, né, plantio de arroz. Na Serra Gaúcha, a gente vai encontrar aí a produção de vinhos. Na campanha gaúcha, a pecuária semi-extensiva, né, de ovinos e bovinos. E no Noroeste Gaúcho, a produção de soja, milho, trigo e arroz. Então aí nós estamos vendo fotografias da agropecuária na região sul do Brasil. Nós temos aí nesse mapa, né, um registro da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, da produção de soja, né, e de milho, aliás, de milho no Brasil. Então a gente vê aí a região sul do Brasil sendo a maior produtora. E finalizando, nós temos aí a região norte, né, uma agropecuária incipiente, né? A partir dos anos 70, muitos investimentos por parte do governo federal nessa região para o desenvolvimento da pecuária extensiva de corte. Os principais produtos de extrativismo vegetal nessa região a castanha do Pará, o látex, o guaraná e também o açaí. Então é isso aí, gente. Desejo a todos bons estudos e vamos que vamos. Lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele abraço.